Vamos então usar as coordenadas cilíndricas para, neste exemplo, calcular o volume desta região A de R3, delimitada e dada por estas inequações, certo? Portanto, como é que nós identificamos cada inequação com uma figura, não é? Portanto, com a figura cujo volume temos que calcular. Portanto, se calhar começamos de trás para a frente. Esta última condição diz-nos exatamente que estamos em R3 e que vamos ter um eixo de simetria Z e a altura a que vamos chegar é só 2, certo? Portanto, temos qualquer coisa no espaço espacial numa faixa de Z entre 0 até 2. Estas duas, se calhar não completamente de trás para a frente, olhando agora para esta condição. Portanto, esta condição dá-nos a condição de termos uma simetria em Z e termos um empilhamento, não é? Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que temos um empilhamento de discos unitários. Portanto, vamos ter no plano Z igual a 0, depois no plano Z igual a 1 e em todos os intermédios vamos ter um empilhamento de discos, portanto o disco significa o interior também, juntando com esta condição, portanto vamos parar exatamente na altura Z igual a 2. A condição talvez mais elaborada e mais difícil de ler é esta condição intermédia, que se calhar eu escolhia agora tratar no plano projetado. Portanto, se fizermos só estas duas condições, portanto, pensando num plano Z constante, pode ser Z igual, pode ser para este disco que está aqui. Portanto, o que é que significa agora a condição intermédia? Portanto, só esta condição no plano Z igual a 0 significa que temos o disco de raio 1, certo? Portanto, o disco com a fronteira, com a circunferência x² mais y² igual a 1, e agora o y é que está numa faixa, portanto vamos ter que retirar ao y uma faixa que vai do valor de menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Portanto, vamos ter que extrair, não sei se isto está a ficar também como a simetria que eu quero. Portanto, isto é y igual a raiz de 2 sobre 2, que também se pode escrever como 1 sobre raiz de 2, e isto será a reta y igual a menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, os valores que correspondem às duas condições são estes que estão aqui dentro desta zona, que eu agora estou aqui assim a sombrear a vermelho. Portanto, em 3D, o que é que isto vai significar? Isto vai significar que ao cilindro original de raio 1 e altura 2, vamos ter que fazer uns cortes, portanto vamos cortar o cilindro, assim, e vamos tirar estas partes do cilindro. Pronto, ter uma ideia geométrica da região facilita quando agora vamos ter que fazer o setup do integral. Portanto, o termos esta condição e esta, diz-nos que iremos trabalhar muito melhor se usarmos as coordenadas cilíndricas. Portanto, calcular o volume 3 de A será muito mais fácil se fizermos o setup em coordenadas cilíndricas. A condição que aqui está vai ter que ser passada para coordenadas cilíndricas e ainda seria mais fácil atentarmos na simetria. Portanto, se calhar agora vou apagar isto que está aqui. Portanto, atentando na simetria da nossa figura, portanto, imaginem agora o vosso cilindro a crescer em Z para esse lado, a parte do cilindro a crescer em Z para esse lado, podemos olhar para isto e verificar que o volume total vai ser 4 vezes esta zona que eu agora estou aqui a sombrear a preto. Portanto, calcular este volume vai ser 4 vezes, certo? O volume está a ser construído sobre aquela região plana, portanto vai ser 4 vezes. Na região que aqui temos, vamos ter que também delimitar isto, ou seja, descreve-se mais facilmente,
se primeiro descrevermos em coordenadas cilíndricas este setor e depois o prisma triangular que cresce em cima daquele. Portanto, temos 4 vezes. Vamos descrever primeiro aquela zona assim setorial e depois descrevemos o integral sobre a zona triangular. Fazemos isto então em coordenadas cilíndricas. Bom, então vamos descrever em coordenadas cilíndricas a parte do cilindro que está a ser construída a partir daquela zona que está ali. Portanto, é importante escolher a ordem, embora para o primeiro integral seja um bocadinho indiferente, porque é fácil de ver que isto em coordenadas podemos dar dr, dθ, dz, se descreve bem em qualquer ordem. Portanto, agora já estamos a usar Fubini. Portanto, temos o integral, então, de z. Z vai de 0 até 2, de z que vai de 0 até 2, portanto, imaginemos o cilindro a ser construído para aquele lado. O θ, como é sempre medido a partir deste semi-eixo positivo, vai de 0 até π sobre 4. Portanto, o cosseno e o seno de π sobre 4 correspondem exatamente a este valor de y igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, o meu θ vai de 0 até π sobre 4. E, finalmente, o r vai desde a distância mais pequena, que é 0, até a distância máxima, que é r igual a 1. R igual a 1. Portanto, o integral a r vai de 0 até 1. E não nos podemos esquecer que temos sempre o fator de distorção das coordenadas cilíndricas. Portanto, esta parte que está aqui vai descrever-nos um quarto de cilindro, não é um quarto, é um oitavo do cilindro sólido, de altura 2 e de raio 1. Agora construímos o integral em coordenadas cilíndricas, portanto, este agora vai ser um bocadinho mais elaborado, a ser construído em cima deste triângulo. Portanto, escolhendo outra vez a ordem de integração R θz. Portanto, agora já é um bocadinho menos inofensiva a escolha. Mas podemos continuar a pensar no z como uma variável que não está nas outras condições, portanto, pode ser a primeira, é mais fácil de escrever. Será de 0 até 2, certo? 0 até 2. O ângulo θ também é fácil de escrever, portanto, vai de π sobre 4, certo? Estamos a fazer um varrimento de π sobre 4 até π sobre 2, em θ. π sobre 2. E agora, o r e o θ, portanto, em coordenadas cilíndricas, um triângulo já não é uma relação, digamos, tem uma função que liga o r ao θ. Portanto, neste caso, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que vamos parar no y, vamos parar em y igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Portanto, ou seja, 1 sobre raiz de 2. Ora, esta condição em coordenadas cilíndricas escreve-se como r seno de θ igual a 1 sobre raiz de 2. Portanto, a relação entre r e θ será r igual a 1 sobre raiz de 2 seno de θ. Portanto, o θ escrito primeiro pode vir de π sobre 4 a π sobre 2, mas o r agora é uma função de θ e começa aqui nesta distância 0 e bate na reta y igual a 1 sobre raiz de 2, ou se quiserem escrever raiz de 2 sobre 2, que traduzido para coordenadas cilíndricas fica 1 sobre raiz de 2 seno de θ. E, finalmente, não esquecer o fator R. Pronto, então agora, se calhar um cálculo auxiliar, deixamos o 4 de fora e vamos calcular este integral triplo, que é fácil, não é? Portanto, podemos isolar a integração em z como sendo o integral entre 0 e 2 dz.
Podemos isolar a integração em θ, porque nada dos extremos inferiores e superiores depende de θ, e, portanto, integrar em θ será de 0 a π sobre 4. E em R temos a função integrando a R, portanto, temos que fazer o integral entre 0 e 1 de R dr. Portanto, o primeiro integral, a primitiva é z, entre 2 e 0, e vai dar 2. O segundo integral será também o comprimento, digamos, do segmento que vai de 0 a π sobre 4, portanto, é igual a π sobre 4. E o último integral, sendo que a primitiva de R é R ao quadrado sobre 2, entre 1 e 0, portanto, isto vai dar 1 meio. Portanto, este integral tem uma resolução bastante fácil. Este segundo integral, o que é que nós podemos também pôr em evidência? Portanto, podemos continuar a fazer o integral entre 0 e 2 dz, que dá 2. Agora, não podemos separar o integral com a mesma facilidade com que fizemos aqui, o integral em R e em θ, porque estão ligados por este extremo, portanto, fazendo Fubini, portanto, integrando primeiro em R, ficamos com o integral entre π sobre 4 e π sobre 2 da primitiva de R, que é R ao quadrado sobre 2, em que agora temos o extremo superior 1 sobre raiz de 2 seno de θ e o extremo inferior igual a 0. E isto depois terá que ser integrado em θ. Portanto, aqui temos um desafio um bocadinho maior em termos de integral. Portanto, o primeiro dá 2. O segundo, podemos pôr logo o meio também para fora do integral, 1 meio. E depois ficamos com o integral entre π sobre 4 e π sobre 2 de 1 sobre... Portanto, agora temos que fazer o extremo superior ao quadrado. Fica 1 meio do seno ao quadrado de θ dθ. Pronto, este 1 meio também pode passar para fora, portanto, ficamos com 1/4 deste integral. E agora temos só que recordar que a primitiva de 1 sobre seno ao quadrado é menos a cotangente de θ. Pronto, portanto, o último cálculo será 1/4 vezes a cotangente, a menos cotangente de θ entre π sobre 2 e π sobre 4. Portanto, a diferença, não é? Avaliada em π sobre 2 e avaliada em π sobre 4. Portanto, em π sobre 2, a cotangente é 0, em π sobre 4 é 1, portanto, isto fica menos 0, menos, que dá mais 1. Portanto, esta parte aqui é igual a 1. E pronto, e agora colocamos simplesmente os valores obtidos, não é? Portanto, isto vai ser 2 vezes 1/4. Colocamos os valores que temos que calcular e terminamos a nossa conta. Estamos quase a chegar ao fim. Portanto, agora é só fazer as simplificações, certo? Portanto, podemos simplificar este 2 com este 2, o 2 com este 4 e sobra 2. Portanto, isto vai dar 4. Vamos começar por escrever assim. Vezes π sobre 4 mais 1 meio, mais 1 meio, ou na forma ainda mais simplificada, π mais 2. Portanto, este é o volume da nossa figura, da nossa região sólida, dada no enunciado.